Olá, querido aluno. Chegamos na aula 6, da nossa disciplina Introdução à Teologia. Estamos, então, encerrando essa disciplina, é a última aula. E nós vamos falar na aula de hoje sobre os ramos da teologia. O que quer dizer esses ramos? Como eu falei na aula passada, que é como se fosse uma árvore e os galhos, Então, eu vou apresentar a vocês alguns ramos da teologia, tá? Vamos ao material. Essa conversa inicial, nosso objetivo dessa aula é compreender, então, a importância do pluralismo teológico e entender a importância dos diversos ramos da teologia. Então, são dois objetivos, que a gente tem na aula de hoje. E ao falarmos, então, de ramos da teologia, começaremos entendendo que é um pluralismo teológico, Ou seja, existem diversos tipos teológicos que abarcam princípios gerais e se desenvolvem com base em condições históricas, sociais e políticas, podendo haver, inclusive, divergências entre estas linhas. Então, o que a professora está querendo dizer aí? Então, a nossa aula está dividida nos seguintes temas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o pluralismo teológico, vamos falar um pouquinho sobre a teologia da libertação, a teologia feminista, essa teologia étnica, ela negra e essa ameríndia, esse nome é para a gente entender que nós temos a teologia negra, mas nós temos também a teologia dos índios e a teologia das religiões. Então, querido aluno, são alguns tópicos que nós vamos, algumas linhas ali que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, Essa aula é sobre os ramos da teologia. E a professora colocou alguns deles, a gente não tem um tempo hábil para colocar todos, tem muitos outros. Mas alguns para que a gente comece a conversar, a pensar sobre cada um deles e o que eles estão contribuindo então com a teologia atual. O que estão conversando nesses tópicos que a professora colocou, o que cada um pensa, o que cada um fala, o porquê que surgiram essas teologias. Então, isso é a pluralidade. Quando a gente fala assim, o que é o plural? O plural é isso, é o plural das teologias, várias teologias. A nossa fé, ela é uma, mas o conversar sobre essa fé vão surgindo, conforme a necessidade dos tempos, outras teologias, outras formas de pensar. Então, vão se criando esses ramos teológicos. Então, pense assim, a fé única e verdadeira, que a gente tem na palavra, em Cristo Jesus, que nós temos em Jesus Cristo, nos evangelhos. Essa é a nossa fé, a nossa coluna, nosso ramo, o tronco, vamos dizer assim. E esses ramos é a partir disso o que a sociedade vai pedindo, o que as pessoas vão falando e quais são as necessidades que vão se apresentando, então vão criando-se esses ramos, que nós chamamos de ramos teológicos. Quando a professora começou a falar, iniciamos a aula falando sobre respeito, é porque cada um desses ramos, ele pensa a fé segundo aquilo que ele está compreendendo dentro da teologia que se apresentou a ele naquele momento. Por questões da sociedade ou questões familiares, cada um tem os seus argumentos, mas nos cabe respeitar a todos porque eles devem estar pautados então nesse tronco, nessa videira que é Jesus Cristo. Então a gente nunca podemos esquecer que o nosso tronco, o nosso alicerce é o Jesus Cristo, é a nossa base, E a partir disso nós vamos conversar então sobre esses tópicos. Então, alunos, como a gente estamos conversando sobre esses ramos teológicos, do que a professora está explicando a vocês, eu espero que aguce muito a sua curiosidade. E nós vamos falar sobre o que é, então, vamos definir o tal do pluralismo teológico. Vamos ao slide. Como que nós vamos definir? Vamos usar esse termo pluralismo no sentido de diversidade, Não no sentido de acolhimento de qualquer tipo de diferenciação. Então, a professora não está acolhendo nenhuma teologia e nem a outra. Nós estamos explicando o termo plural no sentido de diversidade, Então, o pluralismo ele é o traço comum de qualquer saber. A realidade sempre extravasa a teoria e é sempre múltipla.
ao passo que a teoria é sempre particular e parte de uma perspectiva alterável. Então, querido aluno, o que a gente quer falar sobre pluralismo? Com esse slide ali que a professora acabou de ler para vocês. Que nós temos um plural, N situações, N teologias. Cada ramo que se apresenta é para contribuir com a teologia. Como eu expliquei para vocês que a fé, o tronco, ela é um e nós somos então esses ramos. E esses ramos têm um grupo de pessoas defendendo as teologias. As teologias, elas são várias. Então, cada grupo vai pegar uma teologia, vai defender, vai estudar, vai explicar sobre ela, vai interpretar aquilo ali. Por que acontece isso então, professor? Por que é necessário várias teologias? Porque o ser humano, ele tem necessidades diferentes, né? Deus não nos fez como se a gente fosse tudo uns robozinhos, assim, igualzinho, fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu sou única e você é único. E nós temos necessidades diferentes. Cada um tem um entendimento, cada um tem necessidades. As dores doem mais num do que no outro. Então, essa diversidade que nós temos enquanto ser humano, por isso, então, a necessidade de várias teologias. Então, a gente vai expressar a nossa fé de acordo com aquela teologia que mais te chama atenção, que mais você vai se identificar nela. Vamos dizer assim. Então, são explicações do porquê que saem tantas teologias. Às vezes eu recebo tutoria de vocês dizendo isso. Professora, mas por que tantas? Por que tantas interpretações? Porque o ser humano é diferente, né? Às vezes a gente fica querendo arrumar pelo em ovo, vamos dizer assim. Explicando demais. Cada um é um, cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Então, se desenvolve novas teologias a partir de uma curiosidade pessoal, a partir de uma necessidade da sociedade, e assim vão se desenvolvendo esses ramos, tá? Só para vocês entenderem, então, o que é esse plural de teologias, explicando assim de uma forma bem simples, para que a gente possa compreender, é isso. São várias teologias, porque nós não somos feitos todos iguais, né? Deus fez você única, mas com necessidades diferentes, tá? Vamos continuar no material. Então, dentro dessa teologia pluralista, a fé ela é transcendente, ou seja, ela supera o entendimento humano e não se resume a uma só interpretação. O entendimento teológico é contextual, ou seja, está inserido em uma cultura determinada com um vasto campo de possibilidades. Então, querido aluno, essa teologia pluralista que a gente fala, ela está em diversos campos, né? Ela abriu um leque de opções ali para nós estudarmos e compreendermos o porquê que aconteceu cada uma delas. Elas não vêm ao acaso para a sociedade, tudo tem um porquê, começou por alguma coisa. Então, uma curiosidade, o porquê que nasceram essas teologias, por que foi feito esse plural tão vasto e por que então que eu preciso conhecer essas teologias. Nós, enquanto estudantes de teologia, enquanto nós queremos aprender mais da palavra de Deus, a gente precisa conhecer todas essas ramificações, para a gente não ser pego de surpresa em nada. Então, tem que conhecer, estar alicerçado na videira, mas conhecer todos esses ramos, para ver se nenhum deles está fugindo da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, para eu não ser enganado, para as pessoas não virem para a gente não ficar mesmo confundido, precisa conhecer. Então, está alicerçado na palavra e vai conhecendo esses ramos que vão vindo a partir da palavra, tá? Vamos continuar no material. Então, esse contexto de produção dentro dessa pluralidade, qualquer teologia ela é contextual, pois é marcada por um lugar, um espaço temporal. E nós fazemos teologia a partir de algum lugar e de uma perspectiva humana, que é isso que a professora está explicando a vocês, né? É isso que a professora está explicando, que a partir dessa pluralidade de acontecimentos, de situações, nós vamos sendo desenvolvidas, então, essas teologias, vamos dizer assim, tá? Vamos ao material. O contexto cultural, essa pluralidade de culturas, supõe o quê? Supõe uma pluralidade de teologias, como a professora está explicando. É no contexto histórico de cada época que tem a sua fé, no contexto da missão, a teologia deve ser audível para as culturas diferentes.
E o contexto de novos enfoques também. A primeira perspectiva da teologia é a fé, mas também deve ser seguida por uma pluralização da matéria, ou seja, integrar teologias como a feminista, a étnica e várias outras que nós vamos acrescendo. Então, querido aluno, esses ramos todos que a professora está colocando, elas são saudáveis, é necessário que aconteça, é necessário que nós tenhamos. Para quê? Para explicar, para as pessoas se identificarem ali, é necessário esses ramos. Então a gente não pode ficar muito assim, fechado dentro da nossa opinião, desde que os ramos cresçam, desde que eles estejam bem alicerçados na palavra. Com isso, são determinados grupos de pessoas que estarão então recebendo da água viva também. Então, não se assuste com tantas teologias, elas são normais para atender tudo isso que a professora está explicando, assim, ou uma necessidade, ou uma dúvida, ou uma questão da própria sociedade. Tem mais um slide que eu quero compartilhar com vocês. O contexto dessas singularidades individuais, que é o que eu acabei de explicar, né? A unidade da fé, a comunhão, elas não impedem que haja diferentes vocações e preferências pessoais. E dessa forma, nós podemos compreender que o pluralismo não é só legítimo, mas ele é necessário e inevitável, tendo em vista que, se há uma fé, existem muitas vivências sobre ela. Em suma, uma só fé, mas muitas teologias, né? Então, querido aluno, esses slides ali, eles estão um pouquinho mais compridinhos, mas eles retratam bem o que a professora quer explicar nessa aula, nesses ramos da teologia, que nós precisamos então respeitar, se faz necessário. É bom que eu tenha toda essa diversidade de ramos, eles fazem parte da sociedade, precisam fazer parte da sociedade para atender um público maior. Porque não adianta a gente ter só um jeito, uma interpretação, uma coisa engessada. Não, por nós pensarmos diferentes, a teologia vai abrindo espaço para interpretar do jeito que a pessoa precisa, o que ela quis nesse momento, ou que a sociedade está pedindo a ela nesse momento. Então, esse plural, eu sempre digo assim, merece muito a nossa atenção, o nosso respeito. Então, só no último pedacinho ali do slide, que eu gostaria de que você voltasse ali nele, nesse último pedacinho, para dizer assim, esse último tópico. Dessa forma, nós podemos compreender o que é pluralismo, não só legítimo, mas ele é necessário e inevitável, tendo em vista que, se há uma fé, existem muitas vivências sobre ela. E, em suma, uma só fé, mas muitas teologias. Então, querido aluno, uma só fé, mas muitas teologias. Então, guarde isso dentro de você, porque às vezes nós ficamos achando que é muito assim, é pecado, professor, é um jeito diferente de ver, isso é tudo coisa moderna. Mas antes de sair falando, vamos estudar sobre. Porque às vezes nós magoamos aquele outro que está ali defendendo uma teologia e nós nem conhecemos ela ainda. Então, seria muito perspicaz ao estudante de teologia que ele esteja antenado com tudo que está acontecendo nesse momento, no século XXI, tá? Então, guarde no seu coração uma só fé, a nossa fé alicerçada em Jesus Cristo, mas várias teologias para interpretar essa fé, para que vá atendendo à necessidade das pessoas, dos grupos das pessoas, né? Esse grupo de pessoas, eles necessitam que a fé seja interpretada de uma maneira diferente. Então, nós precisamos auxiliar. Você, enquanto estudante de teologia, enquanto acadêmico, você procure estudar, ler a respeito, se familiarizar com esses termos novos, para que a gente não agrida de maneira nenhuma nenhum ramo da teologia que se apresenta, tá? Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Então, querido aluno, nós vamos dando continuidade aos nossos estudos, né? Falando dos ramos da teologia. E mais um ramo desse é a teologia da libertação, que eu quero explanar um pouquinho com vocês. O que é então essa teologia da libertação? Vamos ao material.
O histórico da teologia da libertação é que na Europa, lá no período mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, as lutas operárias e as intervenções estatais, elas regulavam e promoviam o desenvolvimento social e escondiam algumas situações advindas do capitalismo. Então essa é uma situação só para te situar no histórico da teologia da libertação, tá? Os europeus, eles tinham acesso a privilégios que o Estado fornecia e assim então surgiu o estado do bem-estar social. Então, nesse contexto histórico, nasce nasce a teologia da libertação, nesse cenário pós-Segunda Guerra. Então, essas lutas operárias aconteciam, tinham muitos movimentos e situações advindas do capitalismo. Então, nessa época, os europeus eles tinham acesso a alguns privilégios que o Estado fornecia e assim, então, foi surgindo um bem-estar social. Dentro disso, nasce a teologia da libertação. E nesse cenário diferente, nós encontrávamos os países periféricos, pois esses daí viviam o capitalismo de uma forma mais selvagem possível, tardio e dependente. Isso na Europa. E lá na América Latina, os sociólogos, lá não é aqui, porque nós estamos na América Latina, os sociólogos Fernando Henrique Cardoso e o Faleto, eles elaboraram o quê? Uma teoria da dependência e libertação, em contraposição à teoria do desenvolvimento. Então isso, só para explicar para vocês, querido aluno, esse cenário todo, é um cenário onde que a teologia da libertação acontece. E essa teologia, então, ela surge como uma pretensão dos povos oprimidos, como se fosse assim, uma oposição às classes opressoras. E aí surge também os chamados movimentos de libertação, que eram organizações populares, movimentos de educação de base, entre outros. E havia o quê? Um crescimento do nível de politização entre o povo. Então essa teologia da libertação, ela surge nesse cenário que ela começa a acontecer, onde o povo, lá na Europa, depois aqui na América Latina, onde tinham alguns privilégios para alguns e outros não. Então, de novo, vem uma teologia da libertação para olhar para um povo oprimido. Igual Lutero fez lá na aula passada, quando eu expliquei para vocês que o Lutero vem com uma reforma. Para quê? Para dizer, não, o povo está sendo oprimido, não pode ser só desse jeito. E ele vem com uma reforma. Aqui na teologia da libertação, ela começa a olhar um povo, uma classe oprimida, que tem um opressor e um oprimido, né? O opressor é aquele que detém o poder sempre, que ele vai oprimir quem? Uma classe menos favorecida, que não tem conhecimento, que não tem entendimento sobre muitas coisas. Então, essa classe opressora vai oprimir esse povo. Então, a teologia da libertação, ela vem para dizer, não, vamos olhar para isso, vamos olhar para esse povo, vamos ajudar. Então, nesse contexto que a professora colocou nos slides e no material de vocês que tem mais pesquisa que eu realizei, para que você compreenda mais onde iniciou a teologia da libertação e qual que é o propósito dela também. Né? Ela tem um propósito aí de ajudar quem? Ajudar o que estava sendo oprimido. Por que estava sendo oprimido? Porque estava tendo carência de situações, carência de coisas. Eles não tinham, essa classe não tinha como sobreviver, estava sendo oprimida mesmo, tá? Vamos continuar ali nos slides. Então havia esse crescimento, né, do nível de politização entre o povo, que daí começa então esse olhar para essa classe mais que estava sendo oprimida. E a presença da igreja, ela foi muito importante neste momento, tendo em vista que, em outras épocas, existiram momentos de dominação, houve surtos revolucionários e não houve, então, um surgimento de nenhuma teologia da libertação, porque faltavam sujeitos que se levantassem, entre tantos momentos, à problemática da fé. Então, querido aluno, aí na teologia da libertação houve o quê? Houve pessoas que estiveram assim, vamos ajudar esse povo. Então faça um contraponto com Lutero e pegue o quê? Teologia da libertação. O que você precisa saber nessa teologia? Que ela vem nesse contexto histórico que a professora colocou ali para vocês e ela nasce para ajudar uma classe oprimida. Tá? Ela nasce, a teologia da libertação, ela nasce para ajudar a classe oprimida. Quem é essa classe oprimida? É o povo.
O povo sendo oprimido por quem detém o poder. Então, como eu falei na aula 5, na disciplina História da Igreja, você vai conseguir entender mais historicamente falando. Mas como a gente está dando uma pincelada nesses ramos, eu não posso deixar de apresentar a você também a teologia da libertação, tá? Vamos continuar ao material. Então, essa teologia da libertação, ela vem da vivência do povo oprimido, como a professora está colocando, né? Que toma consciência de sua situação empobrecida e se organiza para que o projeto de Deus sobre a realidade seja realizado. O qual ele vai resumir no quê? Numa vivência fraterna de justiça e dignidade. Então, querido aluno, o que a gente volta a falar? Pensa assim, um povo oprimido, e vem então a teologia da libertação, que é um ramo, pensa lá de novo, o tronco, que nós estamos alicerçados em Jesus, e aí vem esse ramo, que é a teologia da libertação, que olha para um povo oprimido, que olha para uma classe que precisa que seja olhada com fé, com dignidade, com respeito. Então essa teologia da libertação vem para atender essa classe neste momento. Né? Ela vem dizer assim, olha, olhamos para você com justiça e queremos agir com justiça também. Queremos então ouvir o que você tem a dizer. Qual é a sua dor? Como eu posso te ajudar? A teologia da libertação ela vem para mapear toda essa classe e de alguma forma conseguir ajudar, ouvir com dignidade, respeito e justiça. Então são palavras que devem permear a minha mente. A dignidade, a justiça, o acolhimento ao outro, olhar para o outro com dignidade. Então a mesma coisa que eu quero que seja feita comigo, eu faço em prol do outro. Então a teologia da libertação ela vem com essa fala, para que nós possamos entender de uma forma bem sucinta, né? O que é a teologia da libertação? É o preocupar-se com o outro, olhar para o outro com dignidade, olhar para o outro com respeito e dizendo assim, o que eu não quero que façam comigo, não farei com você também. Então assim, de uma forma bem superficial, teologia da libertação é isso, tá? Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Então, querido aluno, mais um ramo que a gente vai abordar nessa aula é a teologia feminista. A teologia feminista é um ramo, mais um ramozinho aí do nosso tronco, que a gente vai apresentar a você. Vamos ao material. Então, a característica da teologia feminista é que essa teologia ela propõe o quê? Uma reflexão acerca do lugar assumido pela mulher na família, na sociedade e nos movimentos feministas que estão em ascendência. Então essas são as características da teologia feminista, tá? Elas vão falar sobre a mulher assumindo um papel na família, assumindo um papel na sociedade e nos movimentos feministas também. E aqui a professora não está colocando nenhum extremo, tá? A professora está colocando o que está aí na sociedade. Então esse papel assumido, que a mulher tem assumido na família, é essa valorização da mulher, é a mulher que está muitas vezes sustentando a casa, criando filhos, trabalhando, ela é uma profissional, ela é mãe, ela é esposa, essa diversidade de papéis da mulher. Então a teologia feminista, ela vem para olhar e valorizar também a mulher. Então nós vamos valorizar a mulher na família, como mãe, como esposa, vamos valorizar a mulher como profissional, a mulher como estudante, sendo valorizada por ser mulher e por estar contribuindo com a família, com a sociedade onde ela está inserida. Então o papel da mulher ele é fundamental hoje para que a família seja bem sucedida e para que o papel dela no meio acadêmico, no meio profissional também deve ser respeitado. Então a teologia feminista ela vem para chamar a atenção sobre o papel da mulher em diferentes fases. Tá? Vamos ao material. Então essas premissas intelectuais, ela vai dizer o quê? Que ela está propondo uma análise crítica e de transformação conceitual. Essa teologia feminista, ela vai colaborar
para uma tradição viva da igreja. Ela propõe como uma ação desconstrutiva de denúncia e de superação do sexismo ali, de atitudes, de posturas e ações discriminatórias contra o sexo feminino. Então, é um assunto muito delicado para a gente tratar. Nos dias de hoje, onde a mulher está sendo agredida de diversas formas, onde a mulher ela é desvalorizada profissionalmente, às vezes desvalorizada na família. Então, houve o quê? A necessidade de ter a teologia feminista. Para quê? Para chamar atenção para este ramo também. Lembra quando eu falei para vocês que os ramos da teologia, eles acontecem devido a uma necessidade, às vezes, da própria sociedade? No caso da teologia feminista, eu quero acreditar que seja isso, é uma necessidade de um olhar diferenciado para as mulheres. Porque desde que Jesus passou pela terra, ele sempre valorizou as mulheres, deu voz às mulheres. Mas com os tempos, nem sempre a mulher é tão valorizada assim. Então a teologia feminista veio para chamar a atenção para as mulheres, para serem respeitadas, de novo o respeito na nossa fala, ó. Para elas darem voz às mulheres, dela ser dentro de casa, ela ser encorajada a estar bem dentro de casa. Se ela decidiu ser dona de casa, ela tem que ser respeitada por isso. Se ela decidiu ser uma profissional, ela precisa ser respeitada por isso. Então, não importa o ramo que ela escolhe em exercer, mas ela precisa ser respeitada. Então, a teologia feminista, ela nasce para quê? Para que o direito da mulher seja valorizado. Se é o direito de estar em casa, de trabalhar, de estudar, de ir e vir, esses direitos precisam ser respeitados. Então, essa teologia ela vem para chamar a atenção do respeito à mulher. Então, quando a professora colocou a vocês que tem muitas situações que, claro, que não vão condizer com o que está na palavra de Deus, mas eu preciso sempre estar alicerçado. Lembra que eu falei do tronco que nós temos que estar alicerçado? Para que nenhuma vertente, nenhum ramo saia daquele tronco. Então, dentro de todos esses ramos que estão acontecendo, todos eles precisam estar condizentes com a palavra de Deus. Tudo que fuja da palavra de Deus não serve para nós. Então, dentro da teologia feminista, ou dentro das outras teologias todas que a gente vai ver, que vocês vão estudar, sempre pautado no respeito e sempre pautado também em estar alinhado com a palavra de Deus. Então, o respeito à mulher. Se Jesus, quando passou aqui na Terra, respeitou as mulheres, nós, dentro da teologia feminista, precisamos respeitar a mulher, porque ela tem o livre-arbítrio de ir e vir como qualquer outra pessoa. Então, querido aluno, só para a gente frisar bem dentro dessa teologia feminista, a atitude, a postura e ações discriminatórias contra o sexo feminino jamais podem ser vistas por nós e nós ficarmos quietos diante de tudo isso. Então, o que eu quero colocar para vocês, para a gente deixar claro dentro dessa teologia? O respeito, né? Você com as mulheres que estão ao seu redor, você enquanto mulher, que a gente possa, cada um ser respeitada, ou mulher ou homem, a gente precisa do respeito. Essa que é a grande pauta aí dentro da teologia feminista. Então, que a mulher tenha voz, ela tem direito de ir e vir. Então, quando você vê qualquer ação contrária a esse direito de vir ou uma ação discriminatória, fale com algum órgão, esteja atento às situações no trabalho, na igreja, na família, olhe para as mulheres que estão ao nosso redor, que a gente possa ter esse cuidado extra, né? Num tempo que a gente está vivendo de tantas violências, de tantas agressões, que nós não... Quando estiver perto de você, se acontecer, que você não esteja desatento a tudo isso, mas de alguma forma, pautado na palavra de Deus, você possa ajudar e contribuir para a valorização e pelo respeito da mulher. E assim nós vamos seguindo os nossos estudos. Então, querido aluno, nós continuamos com os nossos ramos teológicos, continuamos apontando a você, são só apontamentos mesmo, bem apontamentos desses ramos teológicos, para que você saiba
que eles existem. Talvez alguns de vocês já tenham um conhecimento mais profundo a respeito, outros ainda estão tendo o primeiro contato com esses ramos teológicos, mas tudo isso é para quê? Para que a nossa mente seja esclarecida e nós possamos contribuir. O grande passo do estudante de teologia, o grande, objetivo é esse conhecimento, né? Para quê? Adquirir esse conhecimento para que isso seja revertido na sociedade. É para isso que a gente estuda. Então, cada profissão e cada curso, cada situação que um aluno vai fazer, ele quer contribuir para alguma forma, para o seu crescimento pessoal e, posteriormente, obviamente, para o crescimento de alguém. Então, o estudante de teologia, esses ramos que a professora está apresentando a vocês, leiam mais a respeito deles. Nós vamos falar agora sobre mais um ramo da teologia, né? Que agora é a teologia étnica. Vamos ao material, então. Esse termo, etnocentrismo, ele é utilizado aqui ao invés de racismo, porque a raça humana é uma, mesmo que realizada em diferentes etnias, mas ela é responsável, muitas vezes, por discriminação de povos inteiros em todo o planeta. Então, gente, esse etnocentrismo, ele é utilizado aqui em vez de racismo. Então, nós vamos também abordar o racismo. Também preciso abordar a cultura negra. A cultura negra também é um ramo teológico e eu preciso apresentar ele a vocês. Então, essa cultura negra, o que ela é, professora? Ela também é um ramo teológico? Sim, também é um ramo teológico. Por quê? Porque ela surgiu de uma necessidade de dar voz a um ramo, a um pedaço, a um grupo de pessoas da sociedade. Então, tudo que aparece como ramo é porque houve uma necessidade, houve uma pessoa dizendo assim, vamos estudar mais sobre isso, vamos aprofundar, vamos conhecer o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Então, a teologia negra também vem aí para ser ouvida, para a gente entender, para a gente perceber todos esses lados. Então, mais um ramo. Vamos ao material. As aspirações do movimento de negritude buscaram articular reflexões teológicas alternativas, para que fossem desenvolvidas interpretações da mensagem cristã em termos africanos também. E essa teologia negra, ela surgiu na década de 70, no cenário do apartheid. E o seu foco principal era demonstrar que Deus consentia com a existência negra e como forma de existência humana tão legitimamente quanto a branca. Então, querido aluno, o que eu quero explicar para vocês dentro da teologia negra? Que nós somos todos iguais. Dentro da teologia negra, por que houve essa necessidade de aparecer esse ramo? Porque é uma parte da sociedade precisando ser ouvida. Então, surge aí, então, a teologia negra. E essa teologia é para dizer assim, eu não preciso discriminar ninguém, nós somos todos iguais. Então, essa aula da professora está muito pautada no respeito. Nós precisamos respeitar o outro, independente da cor da pele dele, independente se ele é negro, branco ou pardo, eu preciso respeitar. Então, a teologia negra, ela vem para ter voz, por quê? Porque era uma classe que estava sendo oprimida também. Então, ela vem para ter voz, para mostrar para todos que são tão bons quanto qualquer outro, que não pode ter discriminação, não deve haver discriminação, não pode ter. É uma maneira tão incisiva que a gente ainda no século XXI possa ter ações discriminatórias. A gente às vezes não compreende, né, querido aluno, que ainda nós, às vezes no noticiário, ou às vezes até muito perto de nós também, a gente contempla situações discriminatórias com a mulher, como eu acabei de falar, ou com o negro. Então são questões que podem partir de mim e de você, para que a gente não dê vazão a esse pensar, não dê vazão à discriminação, mas que a gente possa olhar sempre com respeito e apoiando a causa de todos, na verdade, da mulher, do negro, do índio. Nós precisamos
olhar para o outro como a semelhança de Jesus Cristo que nós somos. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se nós somos feitos essa imagem, como que eu vou agredir o negro? Como que eu vou agredir a mulher? Então, são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Para quê? Para que eu consiga respeitar o outro. Porque, e às vezes até assim, aqueles que estão do teu lado ali, que você pode de alguma maneira colocar essas opiniões, que o respeito, né? O respeito tem que permear em todo, por mais que você não concorde com esse ou com aquele posicionamento, mas precisa respeitar. E nessa situação que nós estamos falando da teologia dos negros, essa teologia ela vem para quê? Para que ela seja ouvida, para ter voz. E cabe a mim e cabe a você o respeito. O branco, o negro, o pardo, nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. E toda e qualquer situação contrária a essa, eu fujo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus me orienta a respeitar, porque somos todos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, querido aluno, semeie isso. Onde você estiver inserido, semeie o respeito. Semeie sempre aquele olhar de acolhimento para com o outro, ou com a mulher, ou com o negro, ou com o índio, mas que possa haver em você, estudante de teologia, um olhar de acolhimento, uma palavra de respeito e um posicionamento sempre de justiça, tá? Vamos continuar no material. Então, dentro dessa teologia negra, né, como a professora está explicando, ela se propõe a pensar sobre uma perspectiva cultural e religiosa. Nos dias de hoje, ela apresenta exigências importantes, como o resgate da memória pela reconstrução da história negada, participação do povo negro, fé no Deus libertador e preferências pelos empobrecidos. Então, querido aluno, essas dicas, essas orientações que a professora está colocando nos slides, são situações, assim, às vezes, ao meu ver, que a gente nem precisaria estar falando. Nós, enquanto cristãos, nós temos a responsabilidade de estar ali respeitando e ajudando. Essa última frase do slide que diz assim, ó, é fé no Deus libertador e preferência pelos empobrecidos. Então, querido aluno, veja que aquela pessoa que está do teu lado, ela é negra, ela não é menos por ser negra, muito pelo contrário, ela é igual ao outro qualquer. Então, esse respeito, essa dignidade que eles estão cobrando é direito deles, não precisava nem ser cobrado isso, não tinha que ser cobrado, porque é deles, eles têm direito como qualquer um de nós, são direitos que precisam ser respeitados. Que você precisa, enquanto estudante de teologia, respeitar, ajudar, acolher, a usar dignidade, a usar a justiça com todos aqueles que estão indo ao lado. Porque um pouquinho que a gente possa fazer, um pouquinho que a gente faça, né, já vai contribuir e bastante. Às vezes a gente pensa assim, mas é só uma palavra, professora, é só eu vou olhar diferente, mas só isso para você, para o outro já é muito. Tem dias que não é porque é negro ou porque é branco, mas tem situações que nós todos vivemos, que nós precisamos do outro para nos ajudar, nós precisamos do outro para acolher, nós não somos um ermitão sozinho no meio do mato. Nós precisamos de uns dos outros, desse acolhimento, dessa ajuda. Então, essa interação da sociedade, ela tem que acontecer. E, de novo, eu vou repetir, você acadêmico, você tem a responsabilidade, à luz da palavra, de ter um posicionamento justo, de ter um posicionamento de respeito, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando a professora está falando para vocês, vamos começar a ler os evangelhos, a estudar a partir dos evangelhos. E o que Jesus Cristo veio nos ensinar, senão o respeito, senão a humildade. Então, em todas essas teologias que a professora está mostrando, em todas elas, e em outras também que você vai estudar, sempre pautado no respeito. Tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Então, querido aluno, dando continuidade então aos nossos estudos, mais um ramo desses, que é a nossa aula de hoje, né? Que agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia das religiões, também complexo, também com bastante conteúdo, também com bastantes diversidades,
Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa teologia, então, das religiões. Vamos ao material. Qual que é o conceito dessa teologia, professora? Ela é um desafio levantado por meio de manifestações religiosas atuais e a sua problemática se encontra na compreensão da natureza e a função do cristianismo. Então, dentro desse material, dentro desse slide, o que a gente pode compreender daí, professora? Que a gente encontra muitas religiões, a gente encontra problemáticas em cada uma delas, que abriu-se um leque, né, de religiões. E o que nós vamos falar? Conhecer sobre todas elas? Sim, esse é o nosso papel, conhecer sobre cada uma delas. Precisamos conhecer quais são as religiões que estão acontecendo, o porquê que elas aconteceram, como nasceram, qual que é a filosofia, né? Porque às vezes a gente é muito assim contrário, reclamamos muito, ou temos sempre uma palavra às vezes de repulsa. Mas conhecemos as religiões, tivemos a curiosidade de ir lá buscar e saber o que essa trata, o que essa trata, por que ela surgiu, quando ela surgiu, baseado em que ela está. Então são perguntas que o teólogo precisa fazer. E o papel do teólogo é conhecer essas religiões. Claro que nós temos a nossa fé, eu não estou nem questionando, eu estou falando em conhecimento, conhecer as religiões que estão acontecendo. Quais são? Por que elas surgiram, professora? E aí, então, nós vamos entender um pouquinho mais a dor do ser humano e por que ele cria, o que ele está buscando, na verdade, quando as religiões vão aparecendo, né? Vamos ao próximo material. Então, o objetivo dessa teologia, ela tem base na fé e é trazer uma nova interpretação para as áreas do saber. E qual que é a questão muito importante aí, né? Qual que é essa questão bastante importante? É o valor de revelação e de salvação que se encontra nas religiões não cristãs. Ou seja, até que ponto elas representariam o Deus vivo e verdadeiro? E em que medida poderiam oferecer acolhimento e graça divina, de libertação e de condução à comunhão com Deus? Então, querido aluno, o que é essas teologias que vão apresentando, até onde que elas participam da fé, o porquê que elas buscam tanto essa religião, o que a alma está querendo, né? O que a alma está buscando? A alma busca o Criador, né? A alma quer encontrar a fé, a alma busca, ela anseia por Jesus, ela anseia pelo céu. Mas a condição humana, muitas vezes, ela interpreta essa necessidade de muitas maneiras, de várias maneiras. E nem sempre elas condizem com a fé, mas é uma busca a Deus. Ela busca a Deus, essa questão da alma, que a gente fica assim, aquela coisa, eu quero, e às vezes, gente, a interpretação disso nem sempre é de uma forma correta. Nem sempre é buscando a palavra, nem sempre é indo com fé pautada em Jesus Cristo. Então, por isso, o acadêmico de teologia, ele precisa conhecer todas essas religiões que estão sendo apresentadas, as pessoas, o porquê que a pessoa procura uma determinada religião. O que ela quis ver nessa religião, o que ela quis saciar ali. Né? Essa busca incessante que a alma, o espírito vai... Por quê? Porque ele quer Deus, né? A alma ela busca a Deus e muitas vezes ela vai em direções um pouco contrárias e às vezes ela nem acha aquilo que a alma está procurando, mas está fazendo alguma coisa, está movimentando. Então, o papel do teólogo, além de conhecer todas essas religiões, é amar o seu próximo e entender o porquê que o ser humano faz essa busca. O que o humano quer quando ele busca algo que sacie a sua sede interna, o seu conflito interior ou a situação de desespero que ele está vivendo num determinado momento. Então, é crucial que o teólogo entenda todo esse contexto, né, para que ele possa compreender as religiões, compreender o comportamento humano e compreender que o ser humano busca Deus, ele quer Deus. Só que às vezes ele pega N situações, N teologias são sendo apresentadas, o que a pessoa quer? A cura da alma, a cura da sua dor, a cura da sua aflição. E o teólogo vai apontar caminhos
sempre pautado na palavra de Deus, mas entendendo que a diversidade ela acontece, e ela acontece por causa da necessidade humana, o comportamento, a pessoa humana, nem sempre ela vai ter aquele quesito assim, dizer assim, eu quero ir em determinado lugar que lá eu vou ter a resposta. Às vezes um convite de um amigo, às vezes não é por si só que vai, mas o teólogo que está ali do lado, quem vai estar ali? Quem vai estar para apoiar, para apontar o caminho, para dizer, em determinado lugar você vai ter a resposta que você quer, a cura para a sua aflição. Então, dentro dessa teologia e dentro dessa teologia das religiões, onde um leque de religiões são ofertados, sempre vai ter aquele grupo de pessoas que vai se dar melhor numa determinada, vamos dizer assim, igreja, comunidade. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. A professora está colocando muito isso para vocês. As pessoas são diferentes, elas não podem estar num único rebanho, né? Porque só por isso, porque são diferentes, elas querem ver de uma maneira diferente a palavra de Deus. Então, querido, nessa compreensão, de uma forma assim bem superficial, a professora está explicando para vocês o que são esses ramos. Então, vão aprendendo a estudar sobre todas elas. Aprenda que religião que está surgindo agora, por que ela surgiu, atender que povo, por que está atendendo aquele povo. Então, são perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos, para que a gente busque a resposta e compreenda as pessoas. Não é nunca assim no sentido de agressão ou de discriminar, né? Essa aula fala muito em não discriminar nenhum ramo. Nós, enquanto teólogos, não precisamos discriminar ninguém, mas nós precisamos estudar a respeito das religiões para compreender o momento que elas foram inseridas na sociedade, quem são as pessoas que frequentam, por que frequentam, o que eu posso contribuir com tudo isso. O papel do teólogo é muito esse, em contribuição à sociedade, por uma sociedade mais justa e mais eficaz. Mas sempre o meu conselho vai ser esse a vocês, sabe? Respeitar e respeitar a religião, a igreja, aquele grupo de pessoas, a sua escola aí, o seu polo, os seus colegas de turma, quando você vai aí fazer os seus trabalhos. Então, esse respeito ao lugar que você está inserido, à igreja, ao trabalho, ao polo, na família, mesmo dentro da família, né, que é o grande palco de muitas situações contrárias. Por quê? Porque está faltando respeito ao outro. Então, esse respeito à opinião do outro, ele tem que permear a tua vida enquanto teólogo, enquanto acadêmico. Tá? Que essas orientações que a professora está te dando sirvam de curiosidade, que te impulsione a você ser um aluno curioso, que vai buscar mais conhecimento. A professora só apontou para vocês. Tem muito mais coisas para ser lida, debatida, discutida, em diversas opiniões. O que eu quero desejar a vocês? Que vocês tenham bons estudos e que tudo isso que a professora colocou ali, algumas desses ramos, possam servir de estudo para que o teu crescimento seja eficaz na teologia. Tudo bem? E assim nós vamos continuando. Então, querido aluno, tudo isso que a professora está colocando nessa aula, que é a nossa 6ª aula, como nós vamos colocar em prática tudo isso? Como que nós podemos contribuir agora na prática? Eu já li, já refleti sobre o assunto, eu já falei, já estudei, a professora já apontou algumas situações que eu acho que você vai saber mais a respeito. Então, na prática, vamos ao material. É necessário que nós possamos estabelecer diálogos eficazes com o mundo, pois uma teologia coerente evita uma tendência de camaleão. O que quer dizer isso? Que vai assumir uma nova roupagem cada vez que surge um novo discurso ou uma nova forma de pensar, tentando, revestir-se como cristã. Então, isso é bastante preocupante,
nós não sermos como um camaleão, né? Cada um vem e apresenta para você uma teologia, você fala, agora eu acredito nisso. Daqui a pouco vem outro e fala, eu acredito naquilo também. Sabe aquela roupagem de camaleão mesmo? Cada hora troca a roupa? Não é assim. A gente não tem que andar, né, de lugar em lugar. Nós temos que ter uma fé consistente. E a nossa fé é que tem que ser refletida no mundo, não é o contrário. Então, essa nossa fé, ela que tem que ir lá e mostrar que veio, e não o contrário. Então, querido aluno, que você não seja em nenhum momento um camaleão, mas que você conheça todas essas teologias e esteja bem firmado na sua fé. Por que você tem que conhecer as teologias? A professora explanou a aula toda sobre isso, para que você não seja levado aí como a onda, né? Vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Não é esse o papel do teólogo. O papel do teólogo é estar firmado na sua fé e respeitando todas essas diversidades, todas essas outras teologias, tá? E sendo que está inserido, né, a gente está conversando sobre a teologia das religiões, que você possa estar firmado na sua fé, mas sabendo que tem esses grupos de pessoas que vão estar ali em cada uma dessas igrejas, dessas religiões, mas precisam daquilo, a gente precisa, porque ninguém é feito igual. A gente precisa estar aqui, é um determinado rebanho, um determinado povo que está congregando naquela determinada religião. Então, a nossa fé tem que estar firmada e o nosso cuidado em estar praticando o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Bons estudos a vocês e a gente continua aí no material. Então, querido aluno, essa identidade cristã deve ser preservada. Mesmo com os novos enfoques, não podemos trair a qualidade do Evangelho. Devemos nos debruçar sobre os enfoques teológicos para recriar a experiência da fé cristã. Porém, não há como fazer isso sem riscos. Por essa razão, devemos reconhecer nossos limites na busca por verdades e ter humildade para reconhecê-los. Então, querido aluno, essa humildade para reconhecer o nosso lugar no corpo de Cristo, o nosso lugar na sociedade. Então, preste bem atenção de como você é, se respeite, você e se posicione. Eu sou de determinada igreja, se posiciona ali, cuide ali, se firme ali, esteja firmado na palavra de Deus. Então, a minha orientação a você você mesmo, sabe, não se recrime, não viva uma vida de achando, lá tem isso, lá tem aquilo, lá e vivendo como um camaleão, mas seja firmado na tua igreja, seja firmado na palavra de Deus, contribua ali onde você está inserido, né? Contribua com o teu melhor sempre, tá? Desejo a você bons estudos e vamos continuando. Então, querido, foi um prazer, né? Estamos chegando ao final de mais uma aula e essa aula ela é um pouco densa, né? O conteúdo é um pouco denso, mas faz parte, vamos lá, né? Aquilo que eu falei, a gente começou no leitinho, agora vocês já estão quase na papinha. Mas vamos indo e conforme vocês vão tendo dúvidas, pode mandar nas tutorias que a gente vai respondendo, tá? E para finalizar essa aula de hoje, que são os ramos teológicos, vamos ao material que tem um compartilhar ali com vocês. Durante essa aula, nós observamos a apresentação de alguns enfoques teológicos da atualidade, buscando uma universalidade da teologia no respeito, na convergência e no diálogo entre as diferentes teologias, nunca no domínio de uma sobre a outra. E dessa forma, nós precisamos compreender que as práticas eclesiais e sociais correspondem a enfoques teológicos diferentes. Então, gente, eu quero desejar a vocês muitos bons estudos, que vocês caminhem nessa fé, que vocês tenham sucesso nos estudos e que vocês tenham esse material todo está aí nas mãos de vocês, tem o texto dialógico, né? Tem o outro texto, tem os slides, e que vocês possam estudar, voltar no conteúdo ali, ler de novo. Se passou alguma coisa que a professora não conseguiu explanar, que você me mande na tutoria, que eu terei imenso prazer em te ajudar, em esclarecer as dúvidas. Mas que independente disso, a tua fé, você possa caminhar
combater o bom combate e guardar a tua fé. Então essa é a palavra que a professora quer falar. Combata o bom combate, mas guarde a tua fé. Guarde a tua fé. Guarde ela bem guardadinha dentro de você. Não importa todos esses ramos teológicos, mas a sua fé em Cristo Jesus, o seu caminhar tem que ser pautado na fé. Então combata esse combate e lá no final guarde a sua fé, né? Guarde a tua fé, que você possa trocá-la por uma coroa. Então, muito bons estudos a vocês, tenham um êxito, quero que vocês se tornem os teólogos que vão construir, que vão acertar, que vão ser assertivos onde vocês estiverem, né? Pautados no respeito e na justiça. Deus abençoe todos vocês e bons estudos. Foi um prazer muito grande participar e eu agradeço muito a oportunidade de você estar compartilhando conosco e estar na Uninter também. Bons estudos!